Oi? Criei esse canal com o intuito de não permitir que meu filho deixe que o mal vença e o alcance, em definitivo. Tive essa ideia no Natal, após perceber que sua família estava enfraquecendo na fé e prestes a permitirem que espíritos malignos os dominem. Filho, oro a Deus e rogo que os bons espíritos o envolva e o proteja a você e a sua família. Sempre tentei mostrar-lhe o caminho do bem. Mesmo nas dificuldades que foram tantas, Deus nunca nos desamparou. Quando era uma criança, via em você uma criança inteligente, desbravadora e inquieta. Até chorou na minha barriga. Portanto, continuarei a pedir que se mantenha na estrada estreita, pois ela a levará com segurança aos braços de nosso Pai Celeste. A seguir, contarei uma pequena parte da história de Santa Rita de Cássia. Lembrei dessa história, pois trata também do tema família. Nos mostra a importância de nossas atitudes no aconchego do lar. Vou deixar também o link da história completa de Santa Rita de Cássia. Daí vou entender o porquê das rosas vermelhas. Vou deixar também o link do vídeo que mostra o corpo incorrupto de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, os pais de Santa Rita viviam em Cássia, na região da Umbria, na Itália. Tinham vida exemplar, baseada no amor a Deus, ao próximo. Na região, eram conhecidos como pacificadores de Jesus Cristo. Faltava-lhes, porém, a felicidade de uma criança. Apesar de serem muito idosos, o inesperado aconteceu e confirmou o que um anjo já havia anunciado em uma visão à mãe de Rita. No ano de 1381, nasceu Santa Rita. A história de Santa Rita foi repleta de eventos extraordinários e um destes se mostrou na sua infância. Quando criança, talvez deixada por alguns minutos sozinha em uma cesta na roça, enquanto seus pais trabalhavam na terra. Ela foi circundada por um enxame de abelhas. Estes insetos recobriam a menina, mas não a picavam. E Rita não se incomodava. Um lavrador havia ferido profundamente a mão com a própria foice e partiu desesperado em direção à cidade em busca de ajuda. Passou em frente da cesta onde Rita estava deitada. Viu as abelhas que rodeavam a criança, começou a mandá-las embora. E qual não foi o espanto ao perceber que o sangue havia estancado e o ferimento cicatrizado. O homem acabara de ter sido curado milagrosamente. Rita queria somente servir a Deus e seguir uma vida religiosa. Porém, seus pais a prometeram em casamento ao jovem Paulo, na certeza de que se tratava de um bom partido. Ao ser comunicada, Rita se desesperou e implorou para que a deixasse somente servir a Deus. Mas, como filho obediente, não quis contrariar os pais. Sem outra alternativa, o casamento aconteceu. A vida conjugal passou a ser um grande desafio para Rita. Seu esposo revelou-se violento, impulsivo e briguento. Por conta disso, tinha muitos inimigos. Frequentemente, levava seus problemas para dentro de casa e despejava toda a sua ira na esposa.
O casamento se transformou em um calvário para Rita, que aceitava essa união como uma missão celeste. Rita deu à luz a gêmeos. A infância dos meninos foi tranquila, mas durante a adolescência, para a infelicidade da mãe, passaram a demonstrar o temperamento violento do pai. A fé inabalável de Rita alimentava a esperança de um dia ver o marido regenerado. E mais uma vez, Jesus ouviu suas preces, tocado pela infinita bondade e paciência da esposa. Seu esposo pediu perdão e abandonou a vida movida pelo ódio e pela vingança que tanto atormentava Rita. Porém, esse breve período de calmaria foi tragicamente interrompido, pois seu esposo foi barbaramente assassinado em uma emboscada. O violento assassinato do pai despertou um profundo sentimento de ódio nos filhos. Surdos aos apelos da mãe para o perdão, tramavam vingança para a morte do pai. Aflita, Rita suplicava a Deus que, se não fosse possível demovê-los da vingança, era preferível que Deus os tomasse para si, do que vê-los com as mãos manchadas pelo sangue dos assassinos. E assim foi. Os jovens, após uma enfermidade, vieram a falecer 1 ano após o falecimento do pai. Sem marido e filhos, Santa Rita entregou-se à oração, penitência e obra de caridade. Seu refúgio era Jesus Cristo. A santa de hoje viveu os impossíveis de sua vida, se refugiando no Senhor. Rita quis ser religiosa. Já era uma esposa santa, tornou-se uma viúva santa e depois uma religiosa exemplar. Então, por meio da vida de Santa Rita, a gente pode perceber o quanto é difícil nos mantermos firmes na fé, principalmente quando, além de nós mesmos, existem outras pessoas envolvidas. A salvação é individual, ok, beleza, mas as pessoas no entorno podem contribuir ou não para que a gente consiga voltar à pátria espiritual. Os espíritos maus, eles farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar bicheira, também se devem limpar as impurezas da alma para evitar os maus espíritos. Se acreditamos em Deus, não devemos desistir. Um raio de luz, uma centelha do amor de Deus em nossos corações faz com que todas as dores se acalmem. Não desistamos, busquemos a Deus. Obrigada.